Meu nome é Alceu Kozlovski, sou o professor responsável em ministrar a disciplina de Marketing Imobiliário. Este é o módulo número 4, de 4 previstos. Esta aula foi produzida no mês de junho de 2020. Os direitos autorais e, consequentemente, do uso deste material pertencem ao ITED. Tenham todos uma excelente experiência de aprendizado. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Estamos agora iniciando o 4º módulo, o último da nossa disciplina Marketing Imobiliário. Você já deve ter estudado o 1º, 2º, 3º, 4º agora estamos iniciando. Vamos iniciar falando sobre marketing de relacionamento, CRM, gestão de relacionamento com clientes. Isso é muito importante nós criarmos, mantermos e fazer com que permaneça essa relação com os nossos clientes da melhor forma possível, para que a gente possa construir, acima de tudo, relações honestas, relações de viés de mão dupla e poder contar também com as indicações dos nossos clientes, como nós explicamos nos módulos anteriores, referente à publicidade, ao fato de nós não necessitarmos investir tanto em propaganda, porque estaremos sendo, obviamente, indicado pelos nossos clientes. É uma satisfação muito grande estar mais uma vez aqui com vocês, e eu estou, até diante disso, querendo estabelecer cada vez melhor o nosso relacionamento, e isso é muito propício para o tema que estamos iniciando, gestão de relacionamento. Vocês estão como meus clientes, e eu quero atendê-los e tratá-los da melhor forma possível para que você possa divulgar o meu trabalho, divulgar os meus serviços e me indicar como um bom profissional. Bom, quando nós falamos de gestão de relacionamento, nós estamos falando não somente de relacionamentos estabelecidos entre prestadores de serviço e consumidores, mas estamos falando também em relacionamentos estabelecidos entre empresas, empresas com outras empresas, clientes com outros clientes. Ou seja, hoje, através da dinâmica da comunicação, principalmente do acesso digital, proliferou a integração e a interação entre todos os clientes, quer sejam pessoas físicas, quer sejam pessoas jurídicas, e todos entre si. Por isso que é muito importante nós provermos sempre pela excelência das nossas entregas, como nós já falamos em módulos anteriores, na gestão dos nossos processos, para que, ao falarem sobre os nossos préstimos, estejam falando sempre muito bem. Existem alguns processos de gestão de relacionamento com clientes de CRM que são mais comuns e eu gostaria de destacar. Por exemplo, quando alguém de uma determinada empresa liga para um determinado cliente, por alguma razão, às vezes para fazer uma nova divulgação, às vezes para fazer algum lembrete, isso na verdade acaba sendo uma ação de CRM também. Como nós falamos, né? Às vezes determinados clientes consomem os mesmos produtos e vivenciam experiências diferentes. O que nós chamamos momentos mágicos e momentos trágicos. E às vezes, no trocar de experiências, você acaba constatando algumas falhas em alguns tratamentos e atendimentos dispensados por algumas empresas. A isso nós chamamos de interação entre os clientes. Existe também a interação de clientes com relação ao ambiente físico da empresa, não é? Então, muitas empresas preparam os seus layouts, no que diz respeito a arranjos funcionais, para que eles sejam integradores, facilitadores e agradáveis para aquelas pessoas que estão interagindo. E isso vale para decoração, quadros, cores, né? Música, som ambiente. Tudo isso é uma forma de você integrar
os clientes aos produtos e o ambiente físico da própria empresa. Existe também outro tipo de interação do cliente com os sistemas de serviço das empresas, né? Então, às vezes, empresas têm sistemas humanos de atendimento, mas também, às vezes, algumas empresas têm sistemas eletrônicos, autoatendimentos, que, na verdade, propicia também essas interações e que todas elas são avaliadas subsequentemente pelos usuários, pelos clientes, de forma favorável ou não. Então, criar, manter, estabelecer vínculos e esses se tornem duradouros, rentáveis com o cliente, são ações significativas de CRM e que você precisa trabalhar, obviamente, na sua gestão de redes sociais, na sua gestão de contatos, mantendo eles sempre de uma forma dinâmica e informando sempre o que você está fazendo. É uma forma de você estar interagindo. Nós falamos muito na questão de produtos, que podem ser bens, serviços e ideias. Eu queria falar um pouco mais agora sobre serviços, que não são intangíveis, né? Por conta disso, as pessoas acabam não vendo como veem a compra de uma caneta, a compra de um biscoito, a compra de um sanduíche, a compra de um imóvel. Claro que aquilo que você enxerga é muito mais fácil de você se convencer de todas as suas especificidades, de todos os seus atributos, de todos os seus valores. Então, vender serviços não é tão simples, né? E você como corretor, você como corretora de imóvel, vai às vezes também vender, não é só o imóvel propriamente disso, mas é uma prestação de serviço, é uma assessoria. E isso precisa ser, obviamente, muito bem trabalhado, porque é algo intangível. Aí vai funcionar fundamentalmente os seus argumentos de vendas dos seus serviços, não é isso? Então, quando nós falamos de serviços, nós acrescentamos ainda aquela perspectiva do mix de marketing dos 4 P's, né? O conceito de processos, como esses seus serviços são processados, como são feitas as entregas, a produtividade que você leva para poder fazer, na verdade, com que esses seus serviços esteja a contento das expectativas dos seus clientes, a qualidade que você denota, né? Quais são as pessoas envolvidas na entrega desses serviços, porque os serviços às vezes podem ser os mesmos, mas eles são, e tem um conceito chamado de variabilidade, porque dependendo de quem entrega, no caso esta aula, eu estou ministrando, mas poderia ter sido um outro professor. A aula, de repente, em termos de ementa vai ser a mesma, mas em termos de apresentação, com certeza vai ser diferente, porque são serviços disponibilizados por pessoas diferenciadas, né? Então, de um modo geral, você precisa se dedicar muito mais quando você estiver trabalhando a venda de serviços. Outra coisa muito importante que nós precisamos falar nesse módulo, e eu vou falar com muita sinceridade para vocês, como eu estaria falando pessoalmente se estivéssemos numa aula presencial. Muitas pessoas vão com muitas expectativas, e eu acho que tem que ter realmente em tudo na vida. Porém, eu, em termos de competência, como nós já vimos anteriormente, conhecimentos, habilidades e atitudes, me acho competente em muitas coisas, mas me acho incompetente em outras coisas. Por quê? Existem certas coisas que eu tenho afinidade, existem certas coisas que eu tenho mais prazer, existem algumas coisas que eu me dediquei mais a aprender, ou seja, eu consigo entregar de uma forma melhor. Por que eu estou falando isso para você, meu amigo, para você, minha amiga, futuro corretor, futura corretora? Porque ser vendedor é uma arte, não é? Que você tem que ter conhecimentos, habilidades e atitudes. E nem todos, na verdade, conseguem exercer na íntegra, não é? Porque o bom vendedor, ele tem algumas características. Ele é um cara sempre alegre. A moça que trabalha como vendedor, a jovem senhora, o jovem senhor, depende também de muita energia. Você tem que ser empático, você tem que ser versátil, tem que ter habilidade, né? Tem que ter uma boa persuasão, uma boa escuta seletiva, transmitir confiança e ter a disponibilidade de pegar, como nós falamos, né, no dito popular, alguns chás de cadeira. Então, não é todo mundo que tem essa paciência. Então você precisa exercitar isso para ver se você está no caminho certo. Porque senão
você pode estar atuando dentro de uma empresa, até de uma empresa imobiliária, numa outra perspectiva que não seja exatamente a venda. Perfeito? Então, um bom vendedor, ele tem bons modelos de negociações, obviamente, ele sabe defender muito bem as suas propostas, ele tem crenças positivas, né? Ele, com conhecimentos em técnicas de negociação, ele sabe que vai ter êxito, porque desenvolveu competências, porque foi treinado, não é isso? Como um atleta é treinado para manter a sua forma. Ele tem a sensibilidade de entender o momento certo, o instante preciso, de estar apresentando a sequência da sua entrevista de vendas. Ele tem flexibilidade, como nós já falamos, para entender que o cliente precisa pensar. Ele busca, às vezes, caminhos mais assertivos para que a negociação aconteça. Então, essa é a essência de um bom vendedor. Então, você precisa saber se você possui ou pode ainda trabalhar. Porque se você não possui esses atributos, você pode desenvolver através de treinamentos, através de cursos, de palestras que você venha a participar e se torne, obviamente, um grande vendedor. O ambiente de negócios, ele é um ambiente extremamente competitivo. Por isso que nós precisamos sempre ter, enquanto empresa, enquanto partícipes de uma estrutura empresarial, vantagens competitivas. Nós vivemos na era da competitividade, não é? Então, aquilo que nós estamos, às vezes, pensando e já executando, também tem outros fazendo, e às vezes, quem sabe, de maneira melhor do que a nossa. Por isso que nós precisamos estar sempre atentos à demografia desse consumidor, às transformações que o mercado nos mostra, a necessidade de nós expandirmos as nossas informações, estarmos sempre muito bem informados. Por quê? Nós precisamos estar atentos aos aspectos econômicos, aspectos políticos, aspectos tecnológicos, aspectos sociológicos e aspectos do próprio marketing que vão mudando e que isso vai nos ajudar nas relações que nós temos com os nossos clientes. Analisar muito bem a concorrência, copiar aquilo que está sendo feito e muito bem feito, isso não é demérito. Em marketing, nem tudo se cria, muitas vezes se copia, e nós temos que copiar os bons exemplos. E temos que ser, acima de tudo, estrategistas, utilizarmos da melhor forma aquilo que nós temos de melhor. É o que nós entendemos como capacidade de uso, não é isso? Enaltecer nossos pontos fortes, corrigir os nossos pontos fracos, transformando através das nossas informações sempre ameaças em oportunidades. E aí surge o advento da internet, que veio ao nosso favor, que você como corretor, você como corretora precisa estar altamente antenado, e nós observamos que muitas pessoas ainda não estão, pelo menos com os mínimos conhecimentos que precisam, mas também isso não é um grande problema, desde que você tenha disponibilidade, porque existem inclusive uma infinidade de cursos, até gratuitos, para que você consiga hoje não ter mais aquela desculpa que tinha antigamente. Ah, eu não faço porque eu não posso pagar. Hoje você tem, em tudo aquilo que nós conversamos, uma série de disponibilidades na internet, até de eventos gratuitos. Não é isso? Então, nós temos, dentro desse contexto da internet, uma série de ferramentas para gestão de relacionamentos, de empresas com empresas, né? É o que nós chamamos CRM Business to Business, né? Ou seja, de empresas com empresas, o segmento Business to Consumer, empresas com consumidores e de consumidores para consumidores. Tudo isso também é feito dentro do plano digital e você precisa conhecer um pouco mais. Não é isso? Temos comércios eletrônicos, né? Vendas, locações, administração de imóveis, também são todas feitas por internet. Né? Temos ferramentas hoje como Facebook, como Instagram, como as redes sociais, que são instrumentos importantíssimos para que a gente gere esse relacionamento e mantenha esse relacionamento, apresente, na verdade, produtos que estamos, na verdade, à frente das negociações. Por essa razão, nós precisamos estar sempre muito bem antenados, não é isso? Isso faz parte de um planejamento estratégico que nós temos que ter do nosso marketing, não é? Colocando o marketing digital
como uma ferramenta muito importante, quer seja no nível corporativo da empresa, né, selecionando áreas de negócios que nós venhamos a atuar, quer seja, na verdade, no nível empresarial, né, ou seja, onde nós vamos verificar de que forma seria melhor para usarmos eficientemente os recursos que nós temos, ou às vezes até no nível funcional, né? Ou seja, as várias áreas, né, dentro de uma empresa, como elas irão, na verdade, interagir e integrar a implementação das estratégias empresariais de modo que nós consigamos ter vantagens competitivas. Então, dentro do nosso planejamento estratégico, é importante nós escolhermos áreas, é importante usarmos adequadamente os nossos recursos, né? E é importante nós também provermos um resultado operacional para esse bom uso desses nossos recursos. E como nós fazemos isso? Nós fazemos na área mercadológica através de um plano de marketing, não é isso? Que detalha as ações que nós precisamos ter para atingir determinados objetivos de marketing, não é? Que podem ser voltados para a própria imagem de marca, para o lançamento de um novo produto, para a venda de novos produtos, para uma série de situações que nós vamos ter que ter planejamento e executarmos, obviamente, esse planejamento com as estratégias ideais para conseguirmos obter o sucesso. Então, em linhas gerais, um plano de marketing vai ter um resumo executivo, não é, da situação atual, análise, não é, das oportunidades que nós vamos ter dentro do mercado que pretendemos atingir, quais são os nossos objetivos desdobrados em metas e programações, né, resultados que nós almejamos, resultados projetados, vai ter, obviamente, a escrituração dinâmica de toda a implementação, de toda a execução do que nós planejamos, assim como dos controles e das retroalimentações, dos ajustes que nós vamos precisar ter. Então, em síntese, isso que redunda um plano de marketing, um instrumento que vai condensar todo esse nosso conhecimento do módulo 1, do módulo 2, do módulo 3, do módulo 4. Ou seja, quando nós formos estrategicamente inferir na área mercadológica, precisamos condensar todas essas nossas ideias dentro de um plano e executarmos esse plano e avaliarmos, obviamente, os resultados. Não é isso? Então, quando nós falamos de marketing imobiliário, nós estamos falando de algo muito importante, principalmente para nós que somos profissionais da área. E por que é importante, dentro do marketing imobiliário, nós termos boas estratégias? Por quê? Estratégia, como nós falamos, tem tudo a ver com capacidade de uso. E aqui eu quero abrir um parênteses para reforçar talvez algo que não ficou, quem sabe, bem claro para você. Cada um de nós, como profissionais, ou cada empresa, enquanto empresa, terá, obviamente, a sua capacidade de uso. Isso, inclusive, nós vamos ver muito mais na próxima disciplina, organizações e técnicas comerciais. Por quê? Porque lá nós vamos adentrar muito mais na gestão empresarial. Aqui nós estamos falando numa gestão mais específica, na gestão mercadológica. Mas estrategicamente, em termos de capacidade de uso, o que nós gostaríamos que ficasse muito bem claro? Que não são os grandes que vão engolir os menores, não são os grandes que vão engolir os menores, e sim os mais ágeis que vão comer os mais lentos. Por quê? Porque estratégia, em se tratando de estratégia, não é quem tem mais, é quem sabe usar melhor aquilo que tem. Então, falo para você que está iniciando a sua atividade, você futuro corretor, você futura corretora. Você poderia estar me perguntando, é muito fácil eu ter sucesso no meu negócio se eu tenho uma excelente estrutura, se eu tenho um ótimo carro, se eu tenho reservas financeiras. Claro que eu vou te dizer que isso vai te ajudar muito, se você souber usar muito bem.
Claro que isso aí, né, vai ser um grande instrumento para que você desenvolva a sua atividade. Você vai ter um bom escritório, você tem uma boa estrutura tecnológica, você tem veículo para poder se deslocar nas visitas, você tem reservas financeiras para gerar um capital de giro enquanto você desenvolve. Porém, eu volto a te dizer, se você não usar corretamente o que você tem, não é porque você tem tudo isso que você vai fazer sucesso. É o correto uso. Então, às vezes, alguns profissionais que não têm uma estrutura de escritório e que utilizam, por exemplo, um sistema de coworking, né? Um escritório de compartilhamento, às vezes tem muito mais sucesso por conta das demandas que vão surgindo em função de outros negócios pré-existentes dentro do condomínio, do qual faz parte. Às vezes, mesmo se movimentando de ônibus, você às vezes não tem um bom carro, mas tem uma boa prospecção de negócios, você tem bons argumentos, você acaba fazendo mais vendas. Então, volto a dizer, é importante estrategicamente você enaltecer sempre os seus pontos fortes, isso precisa ser destacado muito bem, corrigir sempre seus pontos fracos, transformando ameaças em oportunidades. Nós vamos ver na nova disciplina, futuramente, que esses pontos fortes e esses pontos fracos são variáveis controláveis que estão dentro de vocês, e você facilmente pode identificá-las. Só que as ameaças e oportunidades, elas estão externamente. E você precisa estar sempre muito bem informado. Você precisa estar muito bem informada. Por isso que nós já falamos em outros momentos. Leia sempre pelo menos um bom jornal. E não precisa ser um jornal impresso, pode ser um jornal na internet. Assista a um telejornal, também não precisa ser na televisão, pode ser na internet, pode ser no seu celular. Aproveite o tempo que você às vezes está se deslocando no seu carro, se o seu carro tem uma televisão, ou se você vai de ônibus, utilize seu celular para fazer um bom curso. Hoje existem cursos que são feitos até pelo próprio celular. O próprio Sebrae, de onde eu sou consultor, você pode entrar inclusive no site do Sebrae Pará, está oferecendo cursos gratuitos como tantas outras organizações, instituições de ensino superior, e até por WhatsApp. Então, às vezes, você mora num bairro distante para se deslocar para o seu trabalho, que às vezes é no centro da cidade, passa 40, 50 minutos num ônibus sentado, sem fazer nada, e ali era um momento de você estar se requalificando. Ali era o momento de você estar gerando diferenciais competitivos. Quando nós falamos de diferenciais competitivos, esses diferenciais, além do melhor posicionamento que você deve sempre buscar, eles têm algumas características, né? Como eu posso pensar em criar diferenciais? Sempre o foco no cliente. Você precisa criar diferenciais competitivos no ambiente competitivo que você vive, que sejam valorosos para os seus clientes. Não adianta eu pensar num diferencial competitivo que seja importante para mim, mas que não seja valorado para o meu cliente. Então, por exemplo, vamos pensar na pontualidade, como nós falamos lá no primeiro módulo. A pontualidade é um diferencial fantástico, que todos, na verdade, querem que nós sejamos pontuais. Porque quando nós nos atrasamos, nós estamos adentrando em algo que não nos pertence, que é o tempo de uma outra pessoa, de uma outra parte. Então, esses diferenciais precisam ser valorosos para os nossos clientes. Eles precisam também serem difíceis para serem copiados. Porque não adianta também eu pensar em criar um diferencial competitivo e rapidamente alguém copia. Então eu preciso pensar em algo inovador, mas que seja difícil de ser copiado. Porque sendo difícil de ser copiado, eu vou permanecer mais tempo com o princípio, né, de ser o iniciador de determinada ação importante para os meus clientes. Agora,
O que é mais fundamental de tudo isso? Que esses diferenciais sejam valorosos também financeiramente para mim. Então não adianta eu criar um diferencial competitivo que seja importante para o meu cliente, que seja difícil de ser copiado, mas que não me traga um retorno financeiro. Lembra que nós falamos do ganha-ganha? Todos nós precisamos ganhar quando nós implementamos ações mercadológicas. Então, em linhas gerais, com relação aos diferenciais competitivos e a nossa atuação estratégica, é isso que nós precisamos pensar. Lembrem-se, atuar estrategicamente significa encurtar caminhos para a nossa vitória. Para isso, nós precisamos fazer uma excelente leitura do cenário sob o qual nós estamos inseridos e utilizarmos corretamente as ferramentas que nós temos disponíveis, como nós falamos. Nem todos têm as mesmas ferramentas. O grande desafio é utilizá-las da melhor forma possível. Espero que você tenha entendido, porque agora nós vamos tratar já da outra parte, que é a finalização já dos nossos 4 blocos, que é falarmos um pouco mais sobre o marketing imobiliário. Dizendo a cada um de vocês que me assistem, que a imagem é tudo. E que poderiam estar me perguntando, qual seria a melhor receita para que eu tenha êxito, por exemplo, dentro de um mercado imobiliário? E eu vou te dar a receita. Tratamento e atendimento. Tratar e atender bem os clientes. Tratamento é toda a forma acolhedora que você propicia ao cliente, como nós já explicamos, e atendimento é solucionar o problema do cliente, mesmo que não seja através do seu intermédio, que seja com a sua indicação. E isso vai gerar para nós o efeito publicitário. Vão falar bem da nossa atuação e isso vai gerar, obviamente, novos negócios para nós. Um atendimento personalizado envolve você conhecer bem o perfil do seu consumidor e saber, com certeza, algumas peculiaridades, até para que você faça ofertas compatíveis. Não adianta você oferecer um imóvel rural para um cliente que tem padrões extremamente urbanos. Para isso que você precisa fazer perguntas inteligentes. E na venda consultiva, perguntar significa entender melhor o perfil desse cliente. Então, não basta, como nós já falamos anteriormente, repetirmos aquilo que os nossos avós nos ensinaram e que para aquele momento até era útil. Hoje nós precisamos mudar para melhor o mundo. Mas esquecemos de entender que para mudar o mundo nós precisamos mudar. E essa nossa mudança ela passa pela capacitação profissional. Isso precisa ser primordial para cada um de nós. Necessárias essas capacitações, elas são para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento profissional. Então, é preciso acreditar que as pessoas estão evoluindo, que o mundo está evoluindo e que nós precisamos também evoluir. E evoluir significa nós mudarmos para melhor. Por quê? Os esforços imobiliários do mercado sob o qual nós estamos inseridos, eles vivem num cenário de lutas estratégicas, né? Todos, na verdade, estão buscando situações para que nós possamos viver num mundo mais feliz para todos. Então, existe por um lado a dinâmica da produção e a apropriação do espaço urbano pelos interesses imobiliários. Mas existe também um outro lado, o fato das cidades estarem cada vez sendo o centro de experiências cada vez mais comunitárias, né? Onde as pessoas buscam mais a humanização nas relações do quadro de vida de cada uma das pessoas que fazem parte da comunidade, né? E isso através de práticas simples, né? Resgatando valores de cidadania, potencializando os recursos da própria comunidade
e de quem a gerencia, de prefeituras, né, de órgãos governamentais. Então, aí você vê dois interesses. O interesse da apropriação e o interesse do marketing societal, como nós falamos anteriormente. Como conviver nesse grande cenário? Esse é o grande diferencial, esse é o grande desafio para os profissionais da área de marketing imobiliário, para você, profissional da área do marketing imobiliário. Bom, nós chegamos ao final, então, do quarto módulo e, consequentemente, da nossa disciplina, e eu espero que eu tenha sido muito útil para você nesse momento, onde nós não podemos estar tendo esse contato presencial, mas gostaria de deixar para você, neste final, uma mensagem muito importante, para que você reflita e acredite cada vez mais no seu potencial e no seu talento. Talento é uma condição de momento, potencial é uma condição de futuro. Pegue o exemplo das águias, que quando avistam uma tempestade, elas nunca recuam. E nós estamos enfrentando uma pandemia, uma tempestade. Nós precisamos ser corajosos diante dessas tempestades, diante dessas nuvens escuras que pairam sobre nós, diante, às vezes, desses ventos, desses choques elétricos, como as próprias águias acabam recebendo quando estão no meio de tempestades. Nesta luta terrível vamos ter algumas perdas, como as águias também perdem penas, se ferem. E nós estamos vivendo aí um momento onde estamos tendo muitas perdas de pessoas que infelizmente faleceram por essa terrível pandemia. Mas não devemos recuar. Nós devemos, como as águias, entendermos que lá na frente essas nuvens escuras, essa pandemia, tudo vai acabar e o sol vai voltar a brilhar para todos nós. Sejamos então uma águia, sejamos cada um de nós esperançosos, crédulos, principalmente em Deus nesse momento, para que nós possamos lutar e ultrapassar todos esses obstáculos, confiando sempre em Deus. Reze muito nesse momento, reze por você, reze pela família, reze pela humanidade, reze para que a gente possa vencer rapidamente todo esse momento, pois Deus está sempre com você, tenha certeza disso. Obrigado pela presença de todos vocês, contem sempre comigo, foi uma satisfação muito grande estar aqui nesses 4 módulos e vamos estar novamente ainda em próximas disciplinas. Pela atenção de todos, muito obrigado, tenhamos felizes e abençoados dias, é isso que queremos para todos nós.